Boa noite, nossos companheiros e amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Muita paz e muita confiança para todos. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo para tirar as dúvidas acerca da religião espírita, para reflexão, e de maneira que a nossa edição de hoje, como as demais edições do programa Encontro com o Espiritismo, o programa é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E aproveitamos o ensejo para convidar os interessados para o nosso programa Encontro com o Espiritismo através da FM, da Rádio Difusora de Limoeiro, a FM 99.5. Programa que nós apresentamos, iniciamos recentemente, a partir de todos os sábados, pela manhã, de 8h30 às 9 horas, para tirar as dúvidas acerca da religião espírita, que é confundida pelas criaturas que não conhecem esta doutrina. E o objetivo, a postura do nosso programa Encontro com o Espiritismo, é a mesma postura do nosso programa através do YouTube e através do Instagram. É a postura de não querer convencer ninguém sobre o Espiritismo, mas apenas explicar o que é o Espiritismo para tirar as dúvidas através de reflexões. Porque este é o Espiritismo. O Espiritismo quer ser estudado, analisado, para depois ser combatido, porque a maioria dos que não aceitam o Espiritismo não o conhece e combate o Espiritismo. Ora, como se pode julgar o que não se conhece? Ninguém pode julgar a favor nem contra aquilo que não leu, aquilo que não conhece. Só se pode fazer um julgamento favorável ou contra quando a gente conhece aquilo que quer condenar, aquilo que quer criticar. Aí é válida. Quando não há isso, há por trás leviandade. Parta de onde partir, parta de quem partir. E de maneira que, na apresentação do nosso programa de hoje, que é, como sabemos, na edição Encontro com o Espiritismo, nós encontramos aqui mais duas perguntas em nosso e-mail. E a pergunta é de uma jovem que se diz protestante, mas tem um pouco de simpatia pelo Espiritismo. Ela sempre nos manda pergunta. E ela pergunta: Jesus foi Deus ou foi um homem entre nós? Querendo dizer que se Jesus foi o Deus encarnado, um Deus encarnado, que faz parte da trindade da igreja, ela quer saber isso, ou se Jesus foi um homem. Ora, nós gostaríamos de, antes de esclarecer, dar a resposta a esta pergunta, de fazer a leitura, uma leitura breve, de uma frase que é do programa Encontro com o Espiritismo, que diz assim: mantenha-se firme na fé. Você, em passageira crise de desespero, diz que sua vida não vale nada, que o mundo é de cão, que não vale a pena viver e muitas vezes duvida até mesmo da proteção de Deus. No desespero, as criaturas quase sempre se esquecem da proteção de Deus, que Deus protege todos os seus filhos. Ele nos criou
e nos sustenta até agora e nos sustentará. Os problemas que surgem em nossa vida ou vêm de outras encarnações para o presente, ou nós criamos no presente. Mas Deus não tem nenhuma culpa nisto, mas Ele nos protege, aponta os caminhos, e para aqueles que estão em desespero ou com um pé no atoleiro, no abismo do desespero, deve lembrar que quando nós consideramos as portas fechadas, Deus abre uma janela lá na frente. Logo, nós somos protegidos por Deus, porque somos filhos de Deus. E diz mais aqui para encerrar: você duvida até mesmo da proteção de Deus. É bem provável que sua falta de fé o torne vítima de você mesmo. A falta de fé. E nós gostaríamos de acrescentar que todos nós possuímos 5 forças poderosas: a fé, olha aí, o pensamento e a vontade. A fé, o pensamento e a vontade. O pensamento é a maior força do universo. É o pensamento. Além dessas 3 forças, Deus nos dotou da paciência e da perseverança, os princípios, mas o crescimento dessas virtudes depende do querer. Se eu não quiser, eu não sou paciente. Se eu não quiser, eu não sou perseverante. Se eu não quiser, eu não tenho fé. Se eu não quiser, eu não sei manobrar, controlar e dar uma boa direção ao pensamento. E se eu não quiser, eu não tenho vontade. Nem sei utilizar a vontade. Mas o Espiritismo nos direciona para cultivar essas grandes virtudes que a semente delas Deus botou dentro de cada filho. E precisamos utilizá-la, as forças do Espírito. E nós, então, depois dessa frase que é do programa nesta edição, voltamos aqui à pergunta da nossa companheira que simpatiza com o Espiritismo e que é da igreja. Ela pergunta: Jesus foi Deus ou foi um homem aqui na Terra? Ora, na visão do Espiritismo, Jesus nem foi Deus e nem foi um homem. Jesus era filho de Deus. Ele não era o próprio Deus, nem encarnado, nem transformado no próprio Deus. Não. Há mais de 40 afirmativas seguras do próprio Jesus no Evangelho. Eu vim do Pai, volto para o Pai. A doutrina que eu ensino não é minha, é daquele que me enviou. É o que ele diz. Eu vim do céu, volto para o céu. Meu Pai não condena ninguém e eu também a ninguém condeno. Ele sempre separa ele do Pai, mostrando que ele é criado. É criado pelo Criador. É um filho de Deus, mais velho do que nós na evolução. Porque Jesus é um espírito mais experiente e foi aqui na Terra um anjo entre nós. Ele não foi Deus e nem tampouco ele foi um anjo. Ele foi um espírito puro que desceu do céu, conforme ele diz. E mostrando que a doutrina que ele ensinava não era dele, era do céu, de onde ele veio, e era do Pai. Em resposta à pergunta da nossa irmã. E a outra pergunta que ela também nos faz para esclarecimento, já que ela quer tirar algumas dúvidas, porque ela é da igreja de crente, mas ela diz que tem uma simpatia pelo Espiritismo. Aí ela pergunta mais: na visão espírita, o que Jesus fez, olha lá, na visão espírita, o que Jesus fez para provar que ele era o
verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias? Naturalmente ela faz essa pergunta porque os judeus consideraram Jesus um Cristo do Paraguai, falso Cristo. Por isso é que o condenaram, deram-lhe a sentença, mas precisava a sentença ser sancionada por Roma. Por isso é que mandaram Jesus, os judeus, os fariseus, que condenaram Jesus mediante sentença, mandaram Jesus para Pilatos. Pilatos, como era representante de César, então sancionou, confirmou a sentença, mas mesmo assim a consciência dele doeu e ele colocou para o povo decidir entre Jesus e Barrabás. E o povo preferiu jogar Jesus na cruz como um malfeitor, um bandido, na cruz, e libertou Barrabás. E então, o que Jesus fez? Jesus, somente na multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou mais de 4.000 pessoas, conforme diz a Bíblia, Jesus transformou peixes, fatias de peixe, em muitas outras fatias. Aliás, produziu, e Jesus também produziu fatias de pães em milhares e milhares de fatias de pães, a multiplicação dos peixes e dos pães. E nas bodas de Caná, ele transformou água em vinho, dando à água o sabor e o cor do melhor vinho da época. Ele tinha esse poder todo espiritual, e também Jesus curou loucos, paralíticos, surdos, mudos, paraplégicos, curou epilépticos, loucos por influência de espírito mau, curou as doenças do corpo e da alma das criaturas humanas. Então, nesse todo, que as igrejas chamam de milagres, mas não existiu milagres, porque não existe milagre. Milagre é tudo aquilo que é contra as leis de Deus. E Jesus, tudo que fez, foi coerente com as leis de Deus. O Espiritismo explica, não como milagres, mas como tudo o que Jesus fez foi coerente com as leis de Deus, porque ele veio cumprir as leis de Deus e não violar, atropelar as leis. Ele nada fez isso. Então, esse todo, respondendo à pergunta da nossa companheira, é o que prova que Jesus era o Messias verdadeiro, enviado pelo Pai Celestial, e não o falso Messias, o Messias do Paraguai, como consideraram os fariseus daquela época. E então nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos de aproveitar o ensejo para encerrar o nosso programa e anunciar mais uma vez que o Espiritismo faz uma campanha mundial contra todo tipo de violência, qualquer que seja, de onde vier, mas é violência. Principalmente a violência em forma de suicídio e em forma de aborto criminoso, porque o aborto é um crime hediondo perante as leis de Deus, porque o ser que se forma não tem nenhuma defesa. O ser que se forma no ventre da mãe não tem nenhuma defesa. Logo, é um crime covarde, é um crime hediondo, porque o assassinado não tem direito à defesa. E o suicida, ele se suicida por motivos vários, mas qualquer que seja o motivo, o suicida imaginava que a morte matava a vida, mas a morte
não mata a vida. A morte não elimina a vida, porque a alma é imortal. E a primeira decepção do suicida é se encontrar vivo. Vivo e mais vivo, ativo no mundo espiritual. Aí vem o quê? Vem os umbrais. Mesmo a espiritualidade, as autoridades espirituais, avaliando a causa de cada um, de cada espírito que se suicida, que de acordo com as causas que tem os agravantes e os atenuantes para os suicidas. Mas todos passarão pela decepção de que pensavam que a morte matava a vida, mas não mata a vida, porque a alma é imortal e essa é uma das bases do Espiritismo. O movimento do Espiritismo, a campanha do Espiritismo é mundial e convida todas as religiões cristãs a participar desse movimento, dessa campanha mundial contra as violências. E então nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo de hoje e convidamos os companheiros interessados para esta campanha contra a violência. Muita paz para todos e até uma nova oportunidade de encontro com a doutrina espírita, conversando espiritismo. Muita paz.